questionar a Cristo e segui-lo, ou apenas fazer o questionamento? Deus eterno, Deus maravilhoso, Paizinho querido, estamos neste momento diante de Ti, através do Teu Espírito Santo. Agradecemos por mais um dia, por mais uma noite, entregando os Teus filhos em Tuas mãos, que Teu Espírito Santo esteja nos ensinando, nos capacitando neste novo dia. Te convido, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus, meus queridos. Louvado e agradecido seja o nome daquele que era, que é e para sempre será. Seu nome é Jesus. Amém. Quero lhe convidar a estar meditando na palavra de Deus, mas antes, te convidando a se inscrever no nosso canal, a curtir, comentar e compartilhar. E não esquecer de orar por nós. Ramiro Silva 1398. Vamos meditar na palavra de Deus, aproveitando a pergunta ou o tema no início. Questionar e seguir a Jesus ou apenas questioná-lo? Abra sua Bíblia no livro de São João, capítulo 1, o verso 43. Nos diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. O verso 47. Jesus viu Natanael, ter com ele, e disse a ele: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. A pergunta: questionar e seguir a Jesus ou apenas questionar? Jesus decidiu ir a Galileia. Jesus, descendo a Galileia, Jesus convocou os seus discípulos, entre os quais André e Simão Pedro. E mais adiante Jesus encontra Filipe. Jesus convidou Filipe. Filipe também encontrou Natanael, conforme o verso 47 que você escutou. Mas antes de Jesus, pela revelação do Espírito Santo, dizer quem era a pessoa de Natanael, Natanael primeiro questionou a Filipe, quando Filipe lhe chamou, dizendo: encontramos o Messias, aquele que os profetas e Moisés falaram a seu respeito. Quando então Natanael, questionando: pode vir alguma coisa de Nazaré? Filipe simplesmente não teve muita conversa. Vem ver. Ou seja, quando você vê-lo e andar com ele, você vai saber quem ele é. Muitas vezes nós julgamos as pessoas apenas porque ouvimos falar a respeito da família dele, da família dela. Julgamos as pessoas porque mora em um bairro que não é muito bem quisto. Julgamos as pessoas por estar passando por uma situação complicada que a gente não sabe nem o motivo e já viu um julgamento. Foi assim com Natanael em respeito ou a respeito de Jesus. Nazaré, na época, era uma cidade que precisava ter o comentário diferente. Nazaré era uma cidade mista de pagãos e judeus. Havia ali uma mistura, e os judeus seguidores da lei, julgavam os nazarenos. E inclusive Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Filipe fez a parte dele, convidando, mesmo um pouco de ceticismo na vida de Natanael, ele seguiu a Jesus, porque Jesus havia dito o que ele era. Jesus disse a ele: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael prosseguiu Jesus. Ele foi testemunha de muitos milagres. Ele foi testemunha do quanto Jesus era querido, do quanto Jesus fez. Mas a gente não vê nenhum efeito pela vida de Natanael. Natanael se acomodou em ouvir de Jesus o que ninguém tinha condições de revelar quem ele era. Mas Filipe continuou fazendo a sua missão. Que missão? Missão de evangelista. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a igreja já tinha sido fundada ou estabelecida. O capítulo 8 nos diz que houve uma perseguição. Houve a primeira morte do mártir Estevão, e naquela perseguição a igreja, os que compunham a igreja, se espalharam, inclusive em direção a Samaria. Mas descendo a Samaria, quem foi pregar o evangelho e Deus fazia sinais e maravilhas através dele? Filipe. Filipe fez aquilo que Deus, em Cristo Jesus, havia lhe confiado. Mas a gente não vê nenhum efeito, nenhum feitos na vida de Natanael. Prosseguindo, o verso 26 de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nos fala de um eunuco. O eunuco veio de uma festa em Israel. Ele, quando volta na sua carruagem, ele está lendo uma passagem em que o profeta Isaías fala a respeito do Cristo sofredor, do Cristo que iria ser crucificado, e aquela profecia já tinha se cumprido na pessoa de Jesus. Ele começa a ler, e o Espírito do Senhor disse a Filipe: desce, ajuda, chega-te a ele e ajuda, se aproxima esse carro. Está no verso 29. Nos diz a Bíblia que ele chega e começa a dialogar. Entendes tu o que lê? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E ao ler a escritura, lá estava escrito: foi levado como ovelha. Aí você conhece o que está lá em Isaías 53, a partir do verso 4. Deus, ele tem um chamado na nossa vida. Deus tem um plano. Deus tem uma promessa a cumprir na vida daqueles que lhe ouvem e lhe seguem. Em qual desses dois personagens você se identifica? Você se identifica com Filipe ou você se identifica com Natanael? Inclusive, Natanael, o nome significa presente de Deus. Mas não vimos, mais uma vez repito, nenhum feito, nada feito através das mãos de Natanael. Filipe, que foi uma figura importante na vida de Natanael, que lhe incentivou, que foi um ajudador. Nós vemos quando uma pessoa se entrega a Jesus, Jesus faz o que promete, porque encontra alguém disposto para ser ensinado, capacitado para fazer a sua obra. Que eu e você possamos, a exemplo de Filipe,
fazer a sua vontade, está na dispensação do Espírito Santo para fazer o seu ir de pregar. Senhor, quero te louvar, te agradecer, apresentando essas vidas, que a tua palavra, por não voltar vazia, faça uma obra na vida daqueles que já ouviram falar a teu respeito. Muitos questionam, outros ficam calados, mesmo sabendo que o caminho certo é o Senhor é o único Salvador das nossas vidas, mas que precisam de serem encorajados, de estarem rompendo as barreiras, de estar rompendo aquilo que foi ensinado contrário à tua palavra. Somente o teu Espírito Santo é quem pode quebrar, desfazer todos esses dogmas, e que o teu Espírito Santo venha executar a obra que está no teu coração. Entregue em tuas mãos a minha vida, a minha esposa, a nossa família, a vida dos teus filhos que estão saindo de casa para o seu trabalho, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em casa trabalhando lá, dando assistência, os médicos, os enfermeiros, toda a equipe médica que o Senhor esteja usando para alcançar vidas, trazer vidas curadas, transformadas. Os que estão presos, que estão detidos, que o Senhor use da sua bondade, alcançando essas vidas. Os que lá trabalham, os que lá administram, que o Senhor lhe dê sabedoria, que o Senhor lhe dê livramento. Senhor, aquele povo do Rio Grande do Sul, tendo misericórdia. O Senhor é Deus que usa da sua compaixão. Senhor, na tua ira, lembra-te das tuas misericórdias, tendo misericórdia daquele povo, Senhor. Eu oro a ti, te convidando a estar conosco na saída e no retorno. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Até o próximo encontro, assim querendo Deus. Mas não esqueça de orar por nós, curtir, comentar e compartilhar estes demais vídeos, momentos de reflexão. Deus te abençoe, fica na paz, até o próximo encontro, assim querendo Deus. Paz do Senhor Jesus.